Olá, meus queridos alunos, que bom que você está aqui para mais uma aula. Pessoal, nós já estudamos, só para recapitular aqui, a introdução do livro do Pentateuco, já estudamos a introdução do Pentateuco, a introdução do livro de Gênesis, a introdução da tipologia dentro do livro de Gênesis e já estudamos o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Bereshit, capítulo 1. Agora vamos nos adentrar ao capítulo 1, versículo 3 ao 5 do livro de Bereshit, tá bom? Você é o nosso convidado especial a esta viagem. Isso é uma viagem. Estudar Gênesis é viajar no tempo, é se deliciar das maravilhas que há neste livro maravilhoso, tá bom? Agora, eu quero que você pegue a sua apostilha. Eu quero que você pegue o seu caderno de anotação para anotar tudo que eu falar aqui. Porque eu não me canso de dizer para vocês que os memorizados esquecem e os escritos permanecem. Anote na sua Bíblia, porque você pode ser pego de surpresa na sua igreja. E quando alguém pensar que está pegando você de surpresa, na verdade, eles que vão ser pegos de surpresa, porque você vai ter uma mensagem na agulha, uma mensagem no de jeito, ou no jeito na sua Bíblia, tá bom? Então, desta vez, nós vamos estudar o versículo 3, 4 e 5 do capítulo 1 de Gênesis, tá bom? Está sendo uma viagem maravilhosa, está sendo uma viagem gostosa, está sendo muito bom estudar este livro com vocês, compartilhar com vocês estas informações maravilhosas. Eu amo cada um de vocês, acredito no potencial de cada um e glorifico a Deus, agradeço a Ele por você fazer parte desta equipe, deste grupo de alunos que está se especializando no livro de Gênesis, tudo bem? Que Deus te abençoe. Olha, se tiver ficando qualquer dúvida, comente aqui abaixo, comente no grupo, não deixa finalizar este curso com essa dúvida, tire ela, nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas dentro do livro de Bereshit, livro de Gênesis, tudo bem? Então vamos para a aula, que Deus te abençoe, vamos lá. Pessoal, graça e paz a todos. Já está com a sua apostila aí na mão? Pois pegue. Vamos começar a aula. Nós já estudamos o versículo 1. Espero que você já saiba ler o versículo 1 em hebraico, o versículo 2. E agora vamos ao versículo 3, 4 e 5, ok? O quadro nosso é pequeno aqui, né? Vamos providenciar um maior. Não deu para escrever os 3 versículos. Mas é isso aí. Tem uma folha separada aqui, ó. Versículo 3. Vamos iniciar a nossa aula. Antes de eu iniciar a nossa aula aqui lendo, deixa eu fazer uma oração com você. Bom? Bendito Deus, Pai, que está no mais alto de todos os céus. Eu te apresento todos esses alunos que aqui estão para aprender acerca da tua palavra. Pai, revela a cada um as diretrizes do teu coração. Derrama sobre eles o espírito de sabedoria, para entender a tua palavra, entender o espírito que o Senhor está falando no espírito de cada um. Pai, em o nome de Jesus, que eles possam entender as tuas revelações, o espírito que está por trás da letra, pois a tua palavra é vida, a tua palavra é espírito. Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor possa abrir a mente de cada um, que o Senhor possa iluminar a mente, a alma, o espírito, para entender a tua palavra. Muito obrigado por cada aluno. Fico feliz e grato por eles estar aqui comigo, estudando, meditando, refletindo nas tuas sagradas escrituras. Eu te glorifico e te agradeço, em nome de Jesus, e te peço, revela-nos as diretrizes do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido aluno? Então vamos lá, pega a sua apostila, vamos ler para começarmos. Nós estudamos já o versículo, na sua apostila aqui, né? O versículo 1, versículo 2. Na aula passada nós falamos sobre o Éredes, né? A terra. Nós lemos aí, aprendemos sobre o Tohu Vabohu, né? Terra sem forma e vazia. Nós estudamos sobre a questão do Bara, de Deus ter criado a partir dele e não do nada. Porque até o nada foi Deus que criou. Deus criou o nada, Deus criou o vazio. Porque se o nada existe primeiro,
Então, Deus teve um começo. E Deus é antes de tudo. Então, Deus criou nada, Deus criou o vazio. Por isso que há um vazio no ser humano do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher este vazio. Estudamos sobre Chamaim, que é céus, né? Inclusive, nessa disciplina de agora, você vai ver que eu vou focar muito na questão de céus e não céu. Estamos sobre Bereshit, né? Com B mudo e com BE, ok? E você já aprendeu a ler o versículo 1 em hebraico, né? Acredito que você não tenha esquecido. Que é Bereshit bara Elohim et Hashamai ve et ha-a-eredes. Amém? Então você já aprendeu também aí o versículo 2, né? Versículo 2 em hebraico. Já aprendeu sobre o Toron, né? Toron, Ruá, Verrua, né? Que é o Espírito Santo, Elohim, né? Então, vou voltar às aulas para poder aprender mais. E agora já estudou também aqui sobre a questão do seu caminho, tá? O aspecto espiritual, já estudou, beleza. E agora nós vamos para o versículo 3. Ok. No versículo 3 está escrito: Vayome Elohim, Ei, ó, Vayome Elohim, Ei, Ori, vai, errei, né? Tá, né? Você pensa que é, mas não é errei não, é irrei, tá? E é rei, ok? No versículo 4 tá aí, Vayome Elohim et ha-ori, Kitove, né? Kitove, Kitove, né? Então você já aprendeu aí muitas coisas do hebraico, nós vamos estar passo a passo aqui. Eu aconselho você comprar o hebraico interlinear para você ler em hebraico. E é assim mesmo, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar na pronúncia. Por exemplo, eu não estudo, eu conheço o hebraico, o alfabeto hebraico, sei ler em hebraico, mas não falo fluentemente porque não convivi em Israel, não morei em Israel e não vivo constantemente falando. É preciso você estar sempre falando para poder dominar a arte da fala, tá? Mas pode ter certeza que no decorrer do tempo a gente vai falar fluentemente, porque eu estou me dedicando a isso. A partir do ano 2021, nós vamos estar se dedicando 100% ao grego e hebraico a falar fluentemente, tá? Gustavo, mas e aí? Tudo que eu ensino para você aqui é correto, é certo. Por exemplo, a palavra, deixa eu ver se está aqui. Na aula passada você viu, alguém fala ruach. Não é ruach, é rua, que é espírito. Então, aqui nós pronunciamos certo. Mas não falamos fluentemente, igual eles falam lá. Mas nós pronunciamos certo e escrevemos da forma certa, tá bom? Então, você não está com nenhum momento recebendo coisa aqui que não é real. Então, assim, tudo que eu passo para você é o que eu aprendi com meus professores. Já apresentei 2 para vocês, que é o Renato Santos, morou 2 anos em Israel, estudou lá, representa uma escola de Jerusalém aqui no Brasil. E o professor Neto Andrade, que é da Academia dos Pregadores, que morou 10 anos em Israel. Se não me engano, foi 10 anos. Então, pessoas que falam fluentemente e conhecem mesmo. Então, aprendi com eles, e o que eu aprendi com eles estou passando para você. Então, tenha confiança, tenha firmeza do que você está aprendendo e coloque em prática, tá bom? E vamos que vamos. Olha só, tá aqui, ó, a sua apostila também está aí, dizendo assim, ó. O versículo 3 assevera que a criação foi realizada pela palavra do Eterno. Ele falou e aconteceu. Quando o ancião de dias, porque Deus, ele não era considerado, irmãos, no Antigo Testamento como Deus. Ele não era chamado como Deus, ele não era o El Shaddai, não era isso. Na eternidade, no Gênesis do versículo 3, 2 e 1, o Eterno era considerado, era chamado como ancião de dias. É por isso que Daniel vai dizer o ancião de dias, tá? Porque ali era o nome do Eterno antes de existir o sol e lua, antes de existir o tempo
de 24 horas, tá? Você sabe que existe o Cronos e o Kairos, né? Então veja bem, o Eterno falou e aconteceu. O que eu quero dizer com isso? É que quando ele fala, acontece. Não é como o homem que fala e às vezes não acontece. Não, o Eterno falou e acontece. Dando continuidade do texto, o texto diz assim, ó. E o verbo que o ancião de dias usou para criar tudo foi o haja. Quando lemos João capítulo 1, versículo 1, podemos ver, olha só, o verbo estava com Deus, ou o verbo estava junto a Deus. Você lendo o Evangelho segundo escreveu João, você vai ver que o texto está dizendo que o verbo estava com Deus, o verbo estava junto a Deus, mas não diz o nome do verbo. Que verbo era esse? Talvez você já saiba, a gente já falou aqui. Mas eu te pergunto de novo, que verbo era esse? Para nós sabermos quem é este verbo, nós temos que ler temos que ler o livro de Gênesis. Lendo este livro, nós conseguimos ver quem era o verbo. Vamos ler? Olha só, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O verbo aqui era o haja. Qual é o nome do verbo? Haja. Então, o haja de Deus, quando Deus falava haja, acontecia. Tá? O verbo do ancião de dias era haja, haja acontecia. A palavra Deus, ela ocorre em toda a Bíblia, 4.123 vezes em toda a Bíblia essa palavra Deus, tá? Só no Antigo Testamento essa palavra se repete 2.773 vezes. Repita comigo, 2.773 vezes só no Antigo Testamento, exatamente. E no Novo Testamento a palavra Deus ela aparece 1.350 vezes, tá? É só uma curiosidade para você ter, só para título de informação, tá? Isso aqui não vai mudar na sua salvação, não vai alterar em nada, só para ter como curiosidade. Você é cristão, eu sei que você gosta de curiosidades bíblicas. E a palavra haja, essa palavra haja, exatamente, a palavra haja, H-A-J-A, exatamente. Esta palavra, ela ocorre na Bíblia, em toda a Bíblia, 121 vezes, tá? Só no Antigo Testamento ela aparece 91 vezes e no Novo Testamento 30 vezes. Muitas vezes esta palavra haja acontece ou ocorre, aparece na Bíblia, tá? Você viu aí a questão da palavra Deus e haja. Agora vem aquela pergunta. E a palavra luz? Essa aqui é a curiosidade bíblica do versículo 3 do capítulo 1. Você já viu quantas vezes você já viu quantas vezes aparece a palavra Deus? Você já viu quantas vezes aparece a palavra haja? E você já viu quantas vezes aparece a palavra luz? Não? Viu ainda não? Pois você vai ver agora. A palavra luz, ela ocorre em toda a Bíblia 274 vezes. Tá? 274 vezes. 177 vezes é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, 97 vezes. Gustavo, como é que tu sabe desses números? Aqui, ó. A Johnson. A maior concordância bíblica do mundo. Johnson. Concordância acadêmica. São 4 volumes. Só tem 2 aqui. Os outros 2 não estão aqui. Mas são 4. Compre para você estudar. E quando for pregar, quiser ter essas curiosidades bíblicas, você tem nela. Ela tem todas as palavras. Inclusive o nome de Jesus aparece 990 vezes em toda a Bíblia. Só o nome de Jesus. Tá? Voltando ao texto, para nós entendermos melhor a questão do verbo. Veja bem. Você leu aí que em Gênesis capítulo 1, versículo 3 está escrito: E disse Deus, haja luz e houve luz.
Aí, quando nós lemos aqui, quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 3, está dito: e disse Deus, haja luz e houve luz. Ok? Então você já descobriu quem é o verbo aqui. O verbo é o haja. Respondendo lá, João capítulo 1. E o verbo estava com Deus, o verbo estava junto a Deus. Então você já sabe, o nome do verbo era haja. Aí disse Deus, haja luz, e houve luz. Que luz era essa? Mais uma curiosidade do versículo 3. Que luz era essa? Porque a luz só veio aparecer a partir do versículo 14. Só a partir do versículo 14 que Deus faz o sol, a partir do quarto dia, e a lua. Então se Deus, pega aqui a visão aqui. Que coisa. Se Deus só fez o sol e a lua a partir do quarto dia, por que no primeiro dia aparece a luz? Que luz era essa? Então, assim como você soube que o verbo de Deus era o haja, você soube desta resposta lendo Gênesis, agora você vai saber da resposta de quem era, que luz era essa. Olha só, você soube que o verbo de Deus citado em João capítulo 1 era o haja lendo Gênesis capítulo 1, versículo 3, certo? Agora, para você saber que luz é essa, que está no capítulo 1, versículo 3 do livro de Bereshit, você precisa ler João capítulo 1, versículo 4. É como se fosse um trocadilho, né? Para você ver. Gênesis é assim. Deus poderia resumir tudo em um só capítulo, mas Deus começa a falar devagarzinho, ó, as coisas, ele vai dando por porção. Por exemplo, Deus poderia ter dito, olha Eva, tu vai ter um filho, e esse teu filho vai esmagar a cabeça de Satanás. O nome dessa semente tua aí, essa semente, vai ser Jesus, ele vai morrer na cruz. Mas Deus não fez isso, ele foi revelando aos poucos. Primeiro, ele falou, olha, de tu sairá a semente que vai esmagar a cabeça de Satanás. Lá na frente ele fala, olha, da linhagem do rei Davi vai nascer um rei. Então ele vai revelando aos poucos. Então é assim que é a Bíblia, você vai entendendo aos poucos. Então agora, para você entender quem era a luz, você precisa ler João capítulo 1, versículo 4, que está escrito o quê? Olha o que está escrito aqui, ó. Nele, olha só, João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então o texto aqui está dizendo que a luz dos homens era quem? Era Cristo. O haja de Deus era Cristo, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Olha que o texto está lindo, porque o texto está dizendo que sem ele, nada do que foi feito poderia ser feito. E diz que tudo foi feito para ele e por ele. Olha que coisa profunda. Você precisa analisar esse texto, ele é lindo. Então, se Deus não falou haja, não acontecia. O haja de Deus fez as coisas acontecer. O haja de Deus criou nada. O haja de Deus criou vazio. O haja de Deus fez eu e você. Como assim, Gustavo? Porque Deus disse na nossa vida, haja luz e houve luz. Haja expansão e houve uma expansão. Haja uma separação e houve uma separação. Você está começando a entender aí o Gênesis? Vamos ter o aspecto espiritual aqui, mas eu já estou te preparando para esta aula. Aí veja bem. Quem era a luz? A luz era Cristo. Como é que eu sei que a luz era Cristo? Quando eu vou ler Apocalipse, está escrito assim, ó. Olha só. Está aí na sua apostila, ó. Talvez você ainda não entendeu. E está se perguntando quem era a luz. E a Bíblia te responde. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 23, ó. E a cidade não necessita de sol, nem a lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus ilumina. E olha só, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
O que cordeiro é esse? O cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Aqui nesse texto, nós podemos ver que Cristo era o bico de luz. Você sabe que quem constrói, pode perguntar a qualquer mestre de obra, quando ele vai construir uma grande obra, ele coloca os bicos de luz. Porque se caso queira trabalhar à noite, tem as luzes ali. Tá ok? Entendeu? Aí você insiste em perguntar, quem é e que luz era essa? Aí está o nosso conteúdo aqui, ó, de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Depois de tudo que nós já estudamos, de tudo que eu já falei para você aqui, no contexto anterior, eu vou te responder essa pergunta de uma forma resumidamente. Nesse texto, ou nesses textos anteriores, nós podemos ver a revelação da luz. Cristo é a luz do mundo, a palavra viva de Deus, que desceu do céu. Cristo, quando veio do céu, ele veio vencendo e voltou vencendo. Então, você pergunta para mim, quem era a luz? Que luz era esta? E eu digo para você, esta luz é a luz que o salmista fala, que é lâmpada para os nossos pés. Esta luz é a luz que está em João capítulo 1, versículo 4. Ele era a luz dos homens. Esta luz é a luz que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 23. E ele, o Cordeiro, era a lâmpada de Deus. A luz era Cristo, meus irmãos. A luz que estava ali em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Tá bom? Ele é a luz. Cristo é a palavra viva de Deus. Cristo é a luz de Deus. Cristo é a luz da nossa vida. Cristo é a luz da nossa vida. Cristo veio do céu vencendo. Venceu e voltou vencendo. Amém? Então nós damos continuidade aqui. Lendo sua apostila. Ele pega a sua apostila aí. Eu soltei a página aqui para ficar melhor. A palavra de Deus veio para introduzir a luz. Quando o Eterno disse, haja luz, é como se, olha, veja bem, entenda isso aqui. Quando o Eterno disse, haja luz, quando o Eterno disse, haja luz, é como se saísse da boca dele as luzes. Eu não sei se você entendeu isso. Deixa eu parar aqui e começar devagarzinho para você. Deixa eu explicar para você devagarzinho. Quando o Eterno disse, haja luz, era como se saísse luz da sua boca. Por quê? Porque o verbo de Deus era a luz dos homens. Então, quando Deus disse, haja luz, houve luz na nossa vida, porque a luz é Cristo. E somente Cristo pode acender a luz na nossa vida. Somente Cristo pode ser a luz da nossa vida. E quando Cristo chega, todo o mal tem que sair. As trevas têm que bater retirada. As trevas não resistem à luz de Cristo. Oh, glória a Deus. É maravilhoso estudar isso aqui. Então entenda, eu vou falar melhor para você entender. Quando Deus dizia, ou melhor, quando Deus disse, haja luz, é como se saísse luz da sua boca. Por quê? Porque Cristo é o verbo de Deus e Cristo é a luz do mundo, Cristo é a luz da minha vida, Cristo é a luz de Deus. Quando Deus dizia, haja luz, a luz saia da sua boca. Olha o texto está falando aí, ó, que porque a glória de Deus tem iluminado. O seu cordeiro é a lâmpada. Cristo é a lâmpada de Deus e Deus é a luz, ele abre a boca e sai luz. O verbo é a luz dos homens, pois o texto está escrito aqui, ó, João capítulo 1, versículo 4. E ele era a luz dos homens. As palavras que saem da minha boca, as palavras que saem da sua boca, elas devem ser luz para a vida de quem está em nossa volta. Elas devem ser luz para a vida de quem vive conosco. As palavras que nós falamos devem ser luz e devem resplandecer sobre tudo aquilo que está em nossa volta. Você conseguiu compreender? Eu procurei frisar isso aqui várias vezes para você entender isso aqui. Cuidado para que as palavras que você está falando não sejam palavras de escuridão, de trevas, palavras de morte e não de vida. A palavra luz e vida, elas estão juntas, anexadas uma à outra. A palavra morte e trevas estão ligadas também. Tá bom? Continuando, olha só. O versículo 3 diz, ó, Deus disse, olha o que o versículo 3 diz. Disse Deus, o Eterno falou e aquilo que ele falou, olha só, o Eterno falou e aquilo foi a palavra do Eterno. Ou seja, ele falou
E aconteceu. Foi a palavra dele. Isso aqui é muito maravilhoso, gente. Gente, isso aqui é extraordinário. Talvez você não entenda, é por isso que é bom ter as aulas. Porque veja bem, ó, o Eterno falou e aquilo foi a palavra do Eterno. Ou seja, a palavra dele é o que ele falou. E acabou. Tem gente que ele fala uma coisa e a palavra dele não condiz com o que ele diz. Ele fala e não acontece. Porque ele não tem crédito, ele não tem caráter. Já viu aquela pessoa? Eu me lembro de uma vez, um pregador que estava pregando, ele ministrou uma mensagem poderosa e todo mundo ficou, nossa, que mensagem. Quando ele terminou de pregar, que ele desceu do púlpito, que chegou na porta da igreja, o irmão falou assim, você pregou tão bem. A sua mensagem foi maravilhosa. Eu procurei você na mensagem e não consegui encontrar. Ou seja, ela estava dizendo que ele pregou muito, mas ele não vivia o que estava pregando. Ela não via ele naquilo. E isso é algo muito forte. Continuando o nosso texto aqui, então veja bem, ó. Olha só o que o pastor Alain Brezotti disse. Ele disse assim, ó, há muita gente brigando porque quer falar, mas não porque tem algo a dizer. Falar, qualquer um fala. Dizer uma mensagem do Eterno, dizer a mensagem do Pai, ser voz de Deus, não é qualquer um. Não é qualquer um que consegue. Olha só, veja aí na sua apostila. Se eu for para o púlpito de um templo, ficar olhando para as pessoas enquanto elas olham para mim, isso significa que eu estou morto e não tenho uma mensagem de Deus para dizer. Devemos ser vivos, porque pregamos uma mensagem viva de um Deus vivo. Desde que sou vivo, tenho que falar aquilo que falo será vivo. Então veja bem, a mensagem que eu prego é uma mensagem viva. Eu prego a mensagem, eu falo da palavra de um Deus vivo. Então quando eu prego, eu devo ser luz para a vida de quem me ouve. Eu devo ser vida para quem me ouve. E tudo que está em minha volta deve passar a viver através do que eu prego. Deve passar a ter luz através do que eu prego. Porque já dizia um grande escritor, existem pregadores mortos pregando sermões mortos. E sermões mortos matam, não dão vida. Então se eu prego uma mensagem viva de um Deus vivo, desde que sou vivo, porque se eu prego um Deus vivo, uma mensagem viva, eu também sou vivo. Tenho que falar aquilo que é do Eterno. E o que eu falo será algo vivo. Espero que você tenha entendido. Agora veja bem. Dando continuidade aqui. O Eterno, olha só. O Eterno falou e as suas palavras veio para introduzir a luz. A glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, isso mesmo. Eu coloquei isso aí na sua apostila para você glorificar a Deus enquanto aprende, enquanto lê. Porque muitas das vezes você não dá glória a Deus quando lê, quando aprende algo novo. E eu não quero que você seja esbofetado, então eu coloquei na apostila para você ler, para você dar glória a Deus. O Eterno falou e a sua palavra veio para introduzir a luz. Glória, aleluia. A palavra do Eterno sempre nos traz a luz. Examine a sua experiência com Deus. Permita que o Espírito Santo venha pairar sobre você. Depois disso, diga algo ao povo e verás a luz resplandecendo sobre a vida de todos, inclusive de quem prega, no caso você. Tá bom? Então, dando continuidade, leia a sua apostila comigo. Olha, quando você prega a palavra do Eterno, a mensagem viva, essa palavra viva ilumina o seu interior. Quando Deus fala algo, da sua boca sai luz, e esta resplandece no meio das trevas. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Nesse caso, nós devemos levar a luz e não se misturar com as trevas. Isso está relacionado com o que você fala, com o que você faz, não com que você se afaste das pessoas. Deus não mandou você se afastar das pessoas. Ele mandou você ser luz para a vida das pessoas. Tem gente que fala assim, fulano é uma pessoa negativa.
tenho que me afastar dele. Não, você não deve se afastar das pessoas negativas, você deve ser altamente positivo e influenciar essas pessoas a ser positiva também, não negativa. Você não deve se afastar das pessoas. Quando Deus diz seja a luz do mundo, Ele está falando que você tem que se afastar das pessoas. Ele está falando que você deve levar a luz para a vida dessas pessoas. A questão é o que você fala, o que você faz. Se você é luz, mas fala besteira, se você é luz, mas faz maldade, você se torna treva. Você é uma luz falsificada. Então Jesus está dizendo assim, ó, seja luz e não treva. Ok? Deu para entender? Olha só. As trevas nunca podem vencer a luz. Entretanto, cada um tem a sua função. E isso é óbvio. Todavia, a luz sempre dissipa as trevas. Ou seja, a luz tem uma maior responsabilidade. Quando a luz chega, as trevas têm que se retirar. Ou têm que retirar-se. Nas trevas das perplexidades da vida, a palavra de Deus ainda ilumina o homem em seu caminho. Jesus é a minha luz, Jesus é a minha salvação. Somente Cristo nos separa das trevas. Somente Cristo nos separa das trevas. Tá bom? Então, isso aqui é o que você estudou agora, nossa apostila, nosso conteúdo do versículo 3 ao versículo 5. Tá tudo aí, é só você ler o versículo 5 e o versículo 3, tá? Agora, deixa eu explicar para você aqui o que está no quadro, para não ficar fora. Você tem que aprender um pouquinho aí de hebraico, né? Um pouquinho de hebraico. Pessoal, então nós estamos aqui no quadro e vamos estudar dentro dos originais, tá bom? Já estudamos aí tudo que nós podíamos estudar, agora vamos finalizar com o hebraico. Veja bem, aqui ó, vamos ler o versículo, você já leu o versículo 1 e o versículo 2 em hebraico, ok? Beleza. Agora nós vamos ler o versículo 3, tá bom? Veja lá, ó. Vaiome Elohim Erri Ori. Vai Erri. Que quer dizer o quê? E tem um Ori também que não deu para escrever ali, tá? Aí veja bem, ó. E disse Deus, haja luz. Aí aqui, ó, e houve luz, tá? O quadro não deu para escrever tudo. Mas veja bem, olha. Vá, esse vá aqui, ele é o quê? Ele é a conjunção e. Yomer, quer dizer o quê? Falar, dizer. É o verbo, ele é o quê? Verbo. Aí vem aqui, Elohim. Elohim é o quê? É o substantivo plural. Você já sabe, eu já falei isso aqui para você no versículo 1 e no versículo 2, né? Você já sabe que a palavra Deus, Elohim, está no plural. E às vezes alguém pergunta assim, mas como Elohim pode ser deuses? Sendo que você já falou algumas vezes que não existe a palavra trindade, mas sim divindade, que são 3 almas e um só Deus. Exatamente. Olha, até desenho aqui para você, olha só. Tá vendo esse triângulo? Aqui é o quê? Aqui é quantos triângulos? Que tem o quê? 3 pontos. Assim é a divindade. É um Deus que tem 3 almas. Não é 3 deuses. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. E é o Espírito Santo. Agora entenda, é divindade, não trindade. E eles não brigam. Tem gente que fala, eu vou botar Deus em cima, senão ele vai ficar zangado com Jesus, com a Espírito Santo. Não, não tem isso não. Eles não brigam por esse negócio de posição não. Tá? Então, só para você entender. Em alguns casos, a palavra Elohim é deuses que refere-se a ídolos, né? Demônio. Mas você já sabe quando é Deus, o eterno Criador, quando se trata dele. Vai depender do contexto. Muito bem, você foi ótimo aí no que você falou. Então, agora nós vamos... Já lemos o versículo 3 em hebraico. Agora vamos ler o versículo 4, que é Vaiar, Elohim, Et, Hai-On, ó, Haiori, Kitove, tá? Aí vem aqui, ó, Vai Videle, Elohim, Ben, Haiori, Uven, Ha-Roché. Então quer dizer o quê? E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Nós não estudamos os verbos aqui, né? Ó, o vá aqui você já sabe que é conjunção e.
Yari quer dizer, Yari, ele quer dizer viu. Elohim é o substantivo plural, Deus. Et é um indicativo objetivo direto, que era boa. Ha é o artigo direto, que é a. Ori é o substantivo luz, tá? Que, essa palavra que, ela quer dizer tanto que, pois ou porque, tá? E touve, que é um adjetivo, ó, vai, videle, né? Você já viu aqui, ó, vai, videle. Esse vai, você já sabe aqui que esse V aqui é um E. Videle, você já sabe que é um verbo, que é separou, né? Separou. Elohim é o substantivo plural deuses. Ben, ó, bem, quer dizer entre, é uma preposição, né? O ra, você já sabe que é o artigo a. O ori, você já sabe que é o substantivo luz, já estudamos aqui. E o u, quer dizer é, uma conjunção e. Vem, é entre, ok? O ra, você já sabe aqui também que é o artigo definido, né? Que é a. E o rocha, você já sabe que é um substantivo, que quer dizer trevas. Gustavo, eu posso traduzir como escuridão? Pode, escuridão, tá? Então, Vaiome Elohim, Erri, Ori, vai, Erri, né? Versículo 3. Versículo 4. Vai, Erri, Elohim, Et, Ha, Ori, Kitove. Vai, Videle, Elohim, Ben, Ha, Ori, U, Ven, Ha, Rosh. Ok? Beleza. Então, pessoal, você acaba de estudar comigo o versículo 1, o versículo 2, 3, 4 e 5 em hebraico. Nós lemos o 1, 2, o 3 e o 4 em hebraico. Eu vou dar uma finalizada no hebraico aqui para nós poder andar, senão a gente vai passar muitas e muitas aulas aqui só nos originais. Mas sempre que for necessário focar no hebraico, que o hebraico for necessário, que não dá para poder ir sem ele, eu vou estar gravando aqui, escrevendo no quadro para você e explicando para você a vertente dentro do hebraico, tá bom? Nessas próximas aulas nós vamos estar falando pouco. A gente não vai fazer essa leitura aqui total por causa que eu quero correr um pouquinho para nós finalizarmos o capítulo 1 e continuarmos aí estudando o Gênesis. É 50 capítulos, né? Tem muita coisa ainda para ser estudado, muita coisa para ser analisada. Mas eu fico feliz. Eu glorifico a Deus por você estar aqui comigo, estudando, se aprofundando na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Finalizamos mais uma aula. Te espero na próxima aula. Que a bênção do Eterno esteja sobre sua vida. Feliz por estar com você. Shalom, shalom, letriote, a paz e até breve. Que Deus te abençoe.